Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar a sua realidade. Os canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero agradecer pelas ajudas de vocês, a todos vocês que nos ajudam, me ajudam, ajudam a família Marins, ajudam este trabalho. Muito obrigado do fundo do coração. Não tenho palavras para expressar minha gratidão pela sua generosidade. Quero agradecer a todas as pessoas, todo mundo que assiste os nossos vídeos, doam o seu tempo, né? Sacrifica um pouco do seu tempo para assistir os nossos vídeos, para usar os vídeos, as informações, até mesmo a energia, para buscar aí respostas para seus dilemas existenciais, ou até mesmo aí dar uma animada, né? E eu fico muito feliz por, não só eu, como também toda a minha família, né? Poder fazer esse trabalho e cooperar, somar e ajudar, né? As pessoas, aos amigos, os nossos companheiros de jornadas nessa terra, a estarem cada vez mais buscando respostas, né, aí para seus dilemas existenciais. Estou eu aqui hoje, não me encontro só, né? Está aqui o Michael. Tudo bom, Michael? Beleza. Fala alto para os nossos amigos. Beleza. Beleza. A Marcele. Fala, Marcele, gato meu sua língua. E aí? E também a Fabiana, que está aqui com o amigo, fazendo seus bichinhos, né? Os meninos que andam tanto quanto sumidos, mas ó, as experiências deles continuam, né, a todo vapor, até demais, não é verdade? Sim. Ao ponto de quase me acometer um infarto nas madrugadas da vida, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês, né, uma experiência muito interessante que aconteceu com a gente, né, na nossa casa, no bairro que nós moramos. E os meninos são tanto quanto protagonistas nessa história, porque ultimamente eu ando muito cansado, pessoal. Trabalhando, correndo atrás das coisas e procurando gravar para vocês, estamos junto de vocês, e eu ando muito cansado. E andei aí um tanto quanto bem desanimado, né? Por causa que tá muito calor, tá muito quente, tá muito abafado na nossa... Eu também, eu meti a mão aqui eu meti a mão de propósito aqui, ó. Aqui nós é ninja. Nós é ninja aqui, aqui nós é ninja, certo? Nós é ninja. E aí essa noite aconteceu algo muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Para dizermos na casa de bizarro, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Ontem esses vídeos dos tokens têm sido muito fortes. Tem trabalhado umas energias muito fortes. E eu vou dizer para vocês que eu tô um pouquinho passando além do permitido. Além do permitido. Amanhã, dia 20, eu vou completar 43 anos de idade. E eu fui advertido a respeito dessa fase da minha vida. Porque, se as pessoas não sabem, eu nasci no ano de casa 7, em 77. E há um mês atrás, os meus mentores chegaram em mim e disseram: olha, você tem que tomar muito cuidado nesse período que você está com 43 anos, porque você está fazendo esse trabalho. E 43, 4 mais 3 é igual a 7. Você está trabalhando, você vai estar na casa de energia 7. Essa casa de energia 7 é uma casa energeticamente muito forte para você, por você fazer esse trabalho do despertar de consciência cósmica. É uma casa, digamos, onde você vai poder utilizar muita energia cósmica, mas também, acredite, você poderá desaparecer literalmente. Deixaram bem claro para mim: tome cuidado, tome cuidado, porque nesse período dos seus 43 anos você pode desaparecer. E existem muitos seres que querem pegar você e levar embora.
Então você vai continuar a fazer este trabalho, mas com toda a cautela, tendo a sabedoria que com 43 anos, somado na casa 7, e você nasceu no ano de 77, você vai usufruir, pelos chamados a despertar, a maior força cósmica, porque você tem relação direta com esses seres. E por você fazer este trabalho, pode ter certeza, por você ser, digamos, um contatado de tantos seres, isso vai proporcionar também eles tentarem retirar você daqui. Não é matando você, não. O que foi? Foi um peido Não, isso? foi a cadeira. Ah, tá. Pensei que tinha sido um peido isso aí. Foi a Ah, cadeira. tô brincando. Foi a cadeira. Todo mundo olhou tenso pra ela. Ah, eu olhei porque ela riscou aqui Raspou no armário, tá né? acabando. Ah, tá. Pois é, então raspou lá. Você fala o encosto da cadeira no armário, né? Raspou. E aí o que acontece? Então, continuando. Pelos chamados a despertar, pelo trabalho de consciência cósmica, e nesse período da minha vida é um período onde eu vou estar com as maiores forças e energias para mim, como também vai ser o período em que eles tentarão de tudo para me tirar daqui. Mas o que eu vou contar para vocês hoje, eu peço a vocês que utilizem a leitura energética de vocês. Os meninos, os meus filhos, eles são livres para falar da maneira que eles bem entender. Não temos de forma nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de restrição, até mesmo do modo de pensar deles, né? E aconteceu algo, né, de sexta para hoje, sábado, muito interessante e uma coisa um tanto quanto surreal. Mediante que os meus mentores, eles abrem portais e entram na minha casa quando eles bem entendem. Eles podem abrir portais, como sempre abriram portais na cozinha, sempre abriram portais na sala, portais no quarto e entram. Então, os meus mentores, de uma certa forma, eles não precisam, de forma nenhuma, de qualquer tipo de convite. É o hábito, né? Esse âmbito familiar, eles são livres para se manifestarem aqui através de seus portais. Mas aconteceu algo muito diferente e estranho, na qual começou justamente com os meus meninos. Como eu tinha feito o vídeo de ontem, eu tenho falado sobre os tokens, o que que acontece? Eu ando muito cansado, ando muito energeticamente desgastado. Cheguei a fazer alguns exames médicos para ver se poderia ser algum tipo de enfermidade biológica do meu corpo, porém não deu nada. Não confirmou suspeitas de enfermidades. Então, o desgaste é no âmbito energético mesmo. E fazer esse trabalho apresentando informações de outros lugares, de outras realidades, desgasta demais. Ontem mesmo eu terminei o vídeo, eu estava destruído. E até mesmo a Fabiana disse, olha, desse jeito você vai se acabar rapidamente. Porque ser médium, paranormal, fazer esse tipo de trabalho que você faz, isso daí desgasta demais. E eu estou percebendo e vendo o quão você está se desgastando numa velocidade tão gigantesca. Não foi assim que você falou? Sim, desgasta. Você está acabando nessa energia deste trabalho. Mas é a sua missão de vida e você segue firme. Beleza. Ontem, então, terminando o vídeo, eu estava gravando o vídeo, eu estava meio acelerado, eu estava tentando focar a linha de raciocínio para não perder o foco. Porque se eu relaxasse em pleno vídeo ontem, eu cochilaria na frente da câmera. Mediante que de quinta para sexta-feira eu dormi só 3 horas. Só 3 horas. Então você não dorme, você cochila e você fica meio abobado durante o dia. Tanto que pela manhã da sexta-feira eu não acreditei que poderia fazer um vídeo à tarde. Mas bem, beleza. Então ontem eu terminei o meu vídeo falando sobre tokens. E aí eu fui pro meu computador e muito calor, muito abafado. Uberlândia não venta. Uberlândia não venta. Uberlândia, ele esquenta e ele abafa como uma panela de pressão. Não tem vento em Uberlândia. É uma cidade horrível na matéria de clima, porque muitos nordestinos falam aqui, olha, lá no Nordeste é quente, Marcelo, mas lá tem vento. Venta, então o vento refresca. Aqui é quente e não tem vento. Aqui abafa, dando sensação de sufocamento.
Então ontem eu tomei banho e deitei e fiquei muito mal-estar na cama. Fora o mal-estar espiritual que eu venho sentindo já há um bom tempo, né, por causa do trabalho. E os meninos, a Marcela e o Michael, ontem resolveram que ia ficar até mais tarde conversando. O que vocês estavam fazendo aqui mesmo na Nós cozinha? estava conversando sobre várias coisas, principalmente sobre loops temporais, muitas coisas. Eles ficam debatendo, né? Eles, como todo mundo, eles ficam debatendo, fazendo análises, né, Marcele? Buscam respostas, analisam experiências. Eles têm muitas experiências espirituais. E aí a mãe deles também cansada demais, desgastada demais, foi dormir e nós fomos dormir, né? Fabiana até foi mais cedo. Fabiana que tinha se recuperado de uma passação de mal de ontem para ontem no estômago. Ela teve uma indisposição no estômago, quase morreu. Fabiana quase morreu há 2 dias atrás, né, Fabiana? Foi. Né? Mas não quer contar o caos, não? Deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, vou contar. Porque a Não precisa. Fabiana comeu 50 jabuticabas. Eu praticamente odeio jabuticaba. Eu odeio. Chupei Comeu 50 jabuticaba. Uma vasilhinha, não foi 50, foi uma vasilhinha Você falou que tinha mais até cheia. de 50. 2 vasilhas você comeu. Eu repeti. Ela comeu 2 vasilhas, mais de 50 jabuticabas. E isso era que hora? Umas 11 horas da noite? Era 11 para meia-noite. 11 para meia-noite. O que você bebeu refrigerante por cima? Bebeu Tomei um refrigerante? O que é. mais você mandou por Não, cima? foi isso, com um Guaraná. A mulher deu- Depois eu esqueci e tomei um Guaraná. A mulher deu uma congestão. Quase que vai pro saco. Nossa, passei muito mal. Muito Nunca mal. vi na minha vida passar mal daquele jeito. Passei. Tive que meter remédio para estômago, pra tudo quanto é lado, pra dormir e acordou arrebentada, É. né? Pois é. Aí a Fabiana passou mal, né? Eu falei assim, não, vou ficar acordado, né? Dei os remédios pra ela, vou ficar acordado, que se ela morrer, eu tô acordado, né? E ela dormiu 10 segundos com os remédios. Fui dormir, era pra lá de 3, 4 da manhã. Acordei cedo para ir trabalhar. Depois, no outro dia, dormi só 3 horas. Aí ontem eu tava um lixo, eu tava desgrama em pessoa. E aí ontem eu fui dormir. Aí de repente, eu só não quero que vocês falem o bairro que a gente mora, tá bom? E deixa eu explicar para vocês como que funciona, mais ou menos como é que é a nossa casa. Eu tenho um sistema de segurança na casa, a gente tem a gente tem câmera de filmagem. Eu, como técnico em informática, eu instalo, né, também câmeras de segurança e eu instalei câmeras de segurança na nossa casa, de frente, no quintal e tudo, né? E por azar, vou explicar, olha como que a gente é cagado. Então coloco câmera de segurança. A gente mora em periferia. E onde nós moramos é um lugar muito ruim. É um lugar onde tem muito tráfico de drogas, tem muito marginais, tem muitos bandidos e principalmente muitos ladrões. Ladrões que pulam, roubam casas, roubam comércio. E nós, né, moramos num ambiente que é muito ruim. E o policiamento não dá conta. E aí a gente tem por hábito, igual até brinquei esse tempo atrás, né, eu tenho 2 tacos de beisebol, mesmo de madeira. Aqui nós temos spray de pimenta. E eu ensino eles como, se mexer do lado de fora da casa, a gente só chama a polícia. Mas se tentar adentrar dentro da casa, eu já ensinei o procedimento, como eles vão agir, até chamar a polícia. Se estiver mexendo ao externo, exterior da casa, 190 na hora, né? Mas se por acaso tentar invadir dentro da casa, aí eu vou explicar como usa o spray de pimenta. Tem spray de pimenta que eu compro um dos mais fortes, que
extremamente barra pesada, que parece um extintor de incêndio, vai a 5 metros de distância, temos os tacos, tudo. Falou, ó, se por acaso acontecer, vocês vão agir assim, para ter a contenção até a polícia chegar. Porque mexer lá de fora, se for bem material, tudo bem, mas dentro de casa tem já, né, a questão da segurança. E expliquei, porque eu sei como agir. Tem cachorro, né? A gente tem o Bob, o nosso pitbull, mas nós também temos um cachorro bravo, que eu nunca gostei nem de colocar na internet. Nós tínhamos um pitbull, mas o pitbull era muito dócil e eu dei ele para minha tia para criar na fazenda. E providenciei uma fera, um cachorro bravo pra cacete. E esse cachorro, ele, de uma certa forma, ajuda a manter a segurança da casa. Então nós temos todo um sistema para proteger, porque na realidade, hoje em dia, o clima, o Brasil, não é de brincadeira e a gente mora em periferia, em casas, bairros. Só para vocês terem uma ideia do que virá pela frente, tá bom? E aí o que acontece? Eu fui dormir, a Fabiana já estava dormindo antes de mim, e os meninos ficaram na cozinha conversando. Tranquilos, de boa. Nós temos a nossa área. Nós temos, porque vocês vão contar a história, então eu estou já descrevendo como que é o ambiente. Nós temos uma área, um puxado na área, e eu não gosto de ficar aberto. Então, geralmente, eu fecho com lona, aquelas lonas de caminhão, eu fecho a área. Então tem só a saída dela pro quintal e temos um quintalzão. Então nós temos uma lona que fecha toda a área, ela se transforma como um cômodo, né? E depois de dia a gente abre. Então eu fecho à noite. E essa lona é aquelas lonas de plástico, bem grossa mesmo. Mas tá bom. Eu fui dormir, fui descansar, porque eu estava destruído, embora um calor extremamente horrível. E aí, o que aconteceu? Agora é com os meninos. Porque eles vivenciaram a experiência enquanto até o momento em que eu acordei. Que eles me chamaram por... Quantas vezes? Me chamaram 3 vezes durante a noite, não foi? Foi. Então fala, pode chegar mais perto, falar mais alto para a câmera captar nítido a voz de vocês. Ontem eu e o Mike, a gente estava sentado aqui na mesa conversando. Sim. E a gente... Eram que horas, Mike? Umas 2 horas, 3, né? A gente ficou horas aqui conversando e tal. E aí eu e o Mike conversando, de repente a luz da casa inteira apagou de uma vez. Você e o Mike estavam conversando na madrugada. Era que horas mais ou menos isso? 3 da madrugada. E aí apagou, tipo, com tudo mesmo. Nem ficou piscando, nem nada. Foi, tipo, de uma vez. Ela desligou. Desligou tudo. Da nossa casa. Da nossa casa. Tudo. Sim. Aí, beleza. Aí acendeu tudo de novo. De uma vez também. Tudo de novo. Depois de 2 segundos que apagou, acendeu de novo. Sim. Aí eu e o Michael ficou, assim, sei lá, né? A gente Porque é ficou... comum durante o dia, às vezes, ter um apagão. sim. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí a gente, por hábito, a gente fala assim, desliga tudo antes que volte, porque fica instável a corrente elétrica. Desliga pra não queimar geladeira, não queimar as coisas. Mas aí, 3 horas da manhã, pode continuar. Aí eu e o Michael pensou que foi só aquela vez, né? Aí eu e ele continuou dando continuidade na conversa, apagou de novo. Igual antes, tudo de uma vez. Aí apagou de novo, acendeu de novo. Depois apagou de novo e acendeu de novo. Umas 3, 4 vezes, não foi mais. 4 vezes. Até nós chegar na sala pra te chamar, né, pra saber o que fazer. E apagou mais umas 3 vezes rapidão. Foi. Mas e o barulho que vocês ouviram? Calma. Ah, tá. É depois. Ah, depois? É, porque eles me chamam umas 3 vezes, tá bom. Aí, pode Pode falar falar, aí. pode falar. Não, pode falar Ah, tá. você agora. Aí a gente foi lá te chamar lá pra saber o que fazer, né? Porque você sabe que tem que desligar as coisas e tal. Só que quando a gente foi te chamar, aí você levantou e falou assim, deve ser, pode ser até gente fazendo alguma coisa no portão, ali O padrão. nesse negócio aí. Padrão de energia. É. Aí nós pegou os tacos de beisebol, né, os spray de pimenta, nós foi lá e não tinha nada. Aí saiu do lado de fora da Aí casa. saiu lá de fora Vocês foram da lá de casa. fora da casa. É. Nós. Você até também. Ah, foi aquela hora. Aquela hora, aquela hora. Ah, tá, é. E tava tudo desligado. Sim. O bairro inteiro. Não, tava breu. Aí tinha até... Os nóia tá tudo doido Aí na você rua. lembra que você comentou que viu raio, não sei o que. Não, você porque na achou hora que ia abriu a chover. porta, porque eu tava tão cansado
Eu tava tão cansado, eu tava tão aéreo, eu tava exausto, que na hora que abriu a porta, na hora que eu abri a porta, que eu falei, não, vamos ver. Aí na hora que eu abri, eu vi dando relâmpago no céu. Eu falei, ah, não, tá chovendo. Tá chovendo. Não foi? Eu falei assim, não, isso é chuva, tá chovendo, esse é relâmpago. Pai, relâmpago aonde, pai? Mas você falou ontem também que tava dando trovão no céu. Trovão, eu acordei assim, ó, meio mal, né? Não, pera aí, vou lá olhar. Na hora que eu abri assim, tava dando relâmpago no céu, assim, ó, piscando no céu, relâmpago assim. Aí eu falei, não, isso é chuva, gente. Isso é chuva, não, vamos... Aí, Só que aí, quando você falou isso, Foi. complementando os meninos, Aham. o Maico entrou, aí eu falei, Maico, isso não é chuva. nem tava fazendo barulho. Não tá fazendo nada. barulho, Foi. não é chuva, não tem raio caindo em lugar nenhum. Porque se tá no céu, tá só no céu, porque aqui tava muito seco, não tinha água, não tinha nada. Aí eu comentei com ele, falei, meu filho, E deve isso tava ser... no breu, né? Tava tudo Tá, desligado. escuro. A rua, tava os Então postes. apagou o bairro, Apagou. né? Apagou tudo. Aí eu peguei e falei pros meninos, falei, ó, isso deve ser algum marginal jogando alguma coisa em padrão e queimando Jogando assim, na fiação, né? na fiação. Só que não tem como jogar na fiação, porque geralmente fiação, antigamente era que assim, ó, era 4 fios. Então você jogava algum arame, abria curto na rede. Aqui em Uberlândia não existe esse tipo mais. Isso existia quando eu era criança. Eu tinha 10, 15 anos, 14 no máximo. Porque hoje os cabos são enrolados. Existe um cabo de metal e os outros tudo emborrachado, então forma um cabão grosso. Então não tem mais 4, é tudo um só, assim, tudo junto. Um é metal e os outros é tudo encapado. Então cruza, então não tem como abrir curto jogando Isso, mas isso na foi fiação. a forma da gente poder Sim, querer isso. o que estava acontecendo. Foi onde eu falei que não tinha como, isso mesmo. E aí nós fomos voltando pra dentro e aí continua, Maicon. Aí a hora que a gente... O que aconteceu? Aí, depois que a gente aí eu e entrou? seu pai voltou a dormir. Ah, não, é verdade. Aí vocês voltou a dormir, a e energia... você ficou no escuro. A energia voltou mais uma vez. Aí depois que apagou, não voltou mais. Depois que eu voltei a dormir, ela voltou? Ela voltou rapidão, mas foi coisa tipo daqueles pisquinhos que dá. Faz sabe? assim. Aí depois apagou de vez. E aí eu voltei a dormir. Aí você voltou a dormir. Exatamente. Já eram umas 3h30, 3 horas. Isso. Aí a hora que você voltou a dormir, a gente foi lá pegar, até que você mandou pegar um copo d'água, lá, refrigerante pra você. Sim, e foi tal. atrás de um copo de Guaraná lá que eu tô numa sede brava. Sem ventilador pra dormir no quarto. Tava tudo abafado, Tava, né? virou Acabou tudo forno. Aí a Marcele na escola, no sofá, continuando conversando Tudo sobre... escuro, Tudo no escuro. breu. Você estava lá no sofá conversando a gente tava sobre lá no o sofá. despertar de consciência Sobre cósmica? loop, Aham. contrato astral, tudo, né? Sim. Aí a Marcele, nós até parou no mesmo Foi, tempo, nós no parou, mesmo né? segundo. Nós ficou olhando assim meio que pro chão, prestando atenção em alguma coisa, né? Só que ela me perguntou se eu tava ouvindo. Foi eu que perguntei ou foi você? Eu perguntei. Foi a Marcele. Continua, pode falar, explica É você porque que ela a gente tava perguntou. conversando, aí de repente ficou um silêncio, e o Mike ficou encarando um ao outro, e a gente tava ouvindo barulho. Eu ouvi, o barulho que eu ouvi foi tipo de bater tipo, em garrafa. Tum, 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 tum. Foi muito estranho, não foi batendo em garrafa. Era diferente, foi um barulho muito diferente. Era metálico? Era tipo um Porque barulho quando você mais... você bate em garrafa, vidro, é um barulho agudo. Não era. Eu falei barulho de garrafa, que era um jeito que eu achei ali de explicar pro Maico. Porque eu não entendi o que foi aquele barulho. E aí eu olhei pro Maico e falei, Maico, você tá ouvindo? Aí o Maico falou, tô. Aí falei, Maico, o que você ouviu? Não, aí, tipo, eu perguntei Vocês pra ela... estavam na sala? Na sala. De frente ali pra cozinha, pros quartos todo escuro, né? Uhum. Aí eu perguntei pra ela o que ela tinha escutado, aí ela falou essa mesma coisa, né? Só que quando eu escutei em cima do teto, foi como se estivesse fazendo assim, ó. Vrum, 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 Em cima do vrum, teto da casa? Em cima do teto da casa. Tá. Como se tivesse parado ali, estacionado. Você escutou tipo alguma coisa de pulsando? Pulsando, tipo, vum, como se fosse vum, energia vum. pulsando, sabe? Sim. Aquele trem de... sabe, de núcleo, esses trem, essas coisas. Aí, beleza, né? Aí parou o barulho, como se tivesse parado aqui em cima. Aí, o que aconteceu depois? Aí o Maico pegou e falou assim, tem uma nave aqui em cima. É verdade. Aí eu peguei e falei assim, não é esse barulho que eu tô ouvindo não, tô ouvindo um barulho mais menor, sabe? E aí eu peguei e falei assim, como assim? Aí ele pegou, aí você Expliquei pra ela. falou, tem uma nave aqui em cima.
Aí ficou um silêncio, aí o Michael ficou um silêncio, uns 5 minutos em silêncio, porque a gente não sabia o que falar. E tava Aí- pulsando ou tinha parado? Parado. Fez, Só por uns 2 minutos. Aí parou. ficou uns 2 minutos fazendo Se tivesse aquele... parado ali Aquele em cima. vum, É. vum, Aí depois vum, parou. vum. Aí acabou o barulho. Acabou. Aí nós ficamos uns 3 minutos olhando um pra cara do outro pra ver o que nós fala, o que nós faz. É, Se chamou sem minha mãe. Esperando ver se tinha outros barulhos. Aí o que aconteceu depois disso? Teve muita coisa. Acho que foi da conversa nas ruas lá, né? Foi, aí você É começou porque a ouvir quando a na gente rua. parou esse barulho dessa nave, que eu acho que era uma nave, nós estava no sofá e eu tava escutando mulher rindo, homem conversando na rua. Ele tava ouvindo longe. As né? pessoas na rua. É, pessoas na rua. Conversando. Aí eu Porque é escutei- normal as pessoas. De É. plena sexta-feira, o pessoal anda até tarde na exatamente. rua. Né? Escutei uma pessoa subindo a rua, Uhum. normal, tranquilo, né? Aí nisso nós continuamos conversando. Só que quando a gente continuou conversando, eu escutei de fundo a gente conversando, ali no rumo da nossa área, ali de frente pro Bob, onde ele fica. Aí você escutou na área. Na área. Dentro da Na área. nossa área, dentro da nossa E vocês casa. estavam na sala. Na sala. Tudo silêncio, tudo mudo, tudo morto. Aí a hora que a gente foi começar a conversar, sabe quando uma pessoa ela tá, vamos supor, eu tô conversando com você aqui, aí tem uma pessoa que tá lá no fundo do quintal, tá conversando, que você consegue escutar o que ela tá falando. Aí você para pra ouvir o que ela tá Você falando. para pra ouvir o que ela tá falando. Sim. Foi como se tivesse eu e ela conversando, né? E de fundo, foi como se tivesse ele assim, ó. Um barulho muito esquisito. Muito estranho. Repete igual você fez ontem. que Ah, você não. fez. Pode falar, o pessoal é Não. acostumado com essas Ai, coisas. Faz igual você fez ontem. Vai, ontem eu não... Ah, não dou conta. Não, Ele fez, Faz eu vou aí, fazer. Então faz, Ele Fabiana. falou que foi assim. É, Fala tipo uma coisa isso. assim. É, Só que Aí grosso, fazia, tipo, falando grosso. tipo isso, exatamente, E alto? exatamente. Altão, muito alto. Muito alto? Não muito tava alto. sussurrando, não? Não, tava sussurrando. Tava falando Na mais minha- alto que nós tá falando aqui? Muito mais alto, tava bem alto, até porque a Marcela tinha ouvido. Mais ou menos. Como é que foi minha cara? Não, no escuro, Ah. o Michael, a gente conversando, de repente o Michael para e arregala o olho. Imitei, arregala o olho, mas pra arregalar bem o olho. Aí eu comecei a virar a cabeça, né? E ele começou, tipo, desse jeito. Aí eu peguei, nossa, no escuro. Aí eu peguei e A falei, cozinha Michael... toda apagada, fazendo autoestrala, a sala toda desligada. Aí eu peguei, Michael, o que tá acontecendo? Michael, o que você tá E vendo? você escutou, Cecília? Não, essa hora que ele falou, eu não ouvi nada. Só você tava Só o ouvindo. Michael ouviu. E aí o que mais aconteceu? Não, aí eu tava. Mano, foi como se eu tivesse. Quando eu escutei falando, eu tenho certeza que tava conversando ali na. Você acha que ele tava conversando com outro ser junto? Pai, por ele tá falando a língua dele, sim. Ele tava falando a língua dele. Tava falando a língua Você acha que ele dele. tava conversando com outro Ou ser pode igual a ser ele? Com outro ser igual Tava a ele. mais de um na área. Mais de um, com certeza. Por tá, igual minha mãe falou, por estar falando na própria língua, devia ter até 3 ali. Certo. Né? Quando ele começou a conversar, foi como se minha cabeça tivesse apagado tudo, ficou branquinha. Sabe quando dá aquele problema do Windows que dá a tela azul? Então, Foi minha mente. então você. Foi. Só que foi como se minha cabeça, foi como se eu tivesse, tipo, meu rosto, minha cabeça sendo controlado e parece que virou um imã. E eu não conseguia parar de olhar naquele lugar onde tava a voz. Minha cabeça travou ali. Ele orou automático. E demorou essa Automático. voz falando? Ficou. Não foi uma coisa tipo assim, 2 segundos, não? Ficou uns 2 minutos conversando. E 2 minutos. eu, sei lá, Foi. ouvindo eles E eu falando. com o cu na mão de medo. Cagando ali. Não, porque você vê, Eu é de sei. boa. Agora você tá ouvindo um trem tipo. É muito esquisito. Né? Eu não sei o que ele tá falando. Ele pode estar falando assim, ó, nós vai matar ele agora. Nós vai entrar e nós vai arrancar a perna dele, eu não sei. Não. Né? Ele pode estar falando várias coisas. Aí beleza, eu já travei assim. Aí, depois disso, o que aconteceu? Ah, E as bolas no chão? Então, é que ela vai Ah, falar. tá bom. aí o Michael pegou e falou, E né? vocês nem pensou em me chamar? Eu não Travou, pensei em né? nada, pensei em nada. Ele travou, ele falou pra mim que não teve reação na hora. Não Isso. pensei em chamar mentor, pensei em chamar nada, trava ele. Ficou? Travado, paralisado. Vai, continua. Só que quando o Michael ouviu esses negócios, o Michael falou assim, Marcele, eu tô ouvindo, aí ele representou o barulho. Aham. E o Michael falou assim, só vem uma coisa na minha cabeça.
o Michael tava com aquela imagem na cabeça. E que que era o vinha? quê? Que era o Axel. Que era o O Axel. Axel, que tava ali na área. Você viu que era, você sentiu que era o Senti Axel? que era ele por causa daquela que você deixa em cima do seu armário, A bolsa. a bolsa dele. Sim. Não parava de vir, parecendo que tava da mesma energia que tava Da em bolsa. cima da bolsa lá. Exatamente. E aí? Aí continua. Aí o Michael falou, aí a gente, né, aí a energia da casa ficou uma outra energia. Super Muito estranha, no breu. Aí, beleza, aí a gente continuou conversando, né? Aí parou o barulho. Aí Aí o parou, Michael- aí parou o Aí, barulho. aí o Mike foi falar pra você o que tinha Foi, acontecido, aí o baixinho, Michael falou sussurrando. isso, aí o né? Michael contou o que tinha acontecido, a gente continuou conversando normal. Aí depois, foi a hora das bolinhas, Foi né? a hora. Aí a gente tava sentado lá, aí isso depois de umas meia hora que tinha acontecido, não foi, Michael? Nada, Marcelo, foi 10 minutinhos. Foi rápido. Foi Diz rápido, vocês foi falou rápido. aquela hora foi rápido. É Logo que- depois. É, Meia hora isso é foi o verdade. tempo que a gente tava, foi lá olhar, né? Mais Aí, funcionando. beleza. Aí passou uns minutos. Aí, de repente, eu ouvi como se tivesse catado um saco cheio de bolinha pequenininha e derrubado no Como se chão. fosse bolinha de gude? Bolinha de Menor gude. ainda. Menor Umas ainda? bolinhas tipo Pega quatro. milhões de bolinhas e É. taca de uma vez no chão. Isso. Solta as bolinhas e elas... É, isso aí. Isso na área. Na área, na nossa área. Foi alto o barulho? Muito Foi. alto. Você escutou, Marcelo? Ouvi. Ouvi, ó, ouvi. Aí eu peguei e falei, Michael. Oi? Não, depois eu Ah, te tá. falo, eu imagino. que- Aí eu peguei e falei assim, Michael, você ouviu isso? Aí o Michael ouvi. Aí a gente ficou encarando É, a aí outra de depois novo. de 10 segundos, o Bob saiu disparado, bravo pra caramba. Depois Não, uns 10 mas a gente ouviu os passos também. Ah, isso é verdade. Continua, é verdade. Eu Aí a cortei gente aqui, ouviu é as verdade. bolinhas. As bolinhas caiu Sim. e espalhou. Sim. Fez um barulho bem alto. Bem Foi. alto. Muita, como se fosse muitas É, bolinhas. Era um Muitas. barulho de fazer bolinhas caindo no chão. Isso. Como se fosse chocalho de serpente. Não foi sei, um é porque barulho muito estranho. tava, tipo, do mesmo jeito que tava alto, tava irreconhecível aquele som. Tava estranho. E tudo breu. Ainda a cidade breu. tava no Tudo breu. apagão. É. Aí a gente ouviu, aí passou muito pouco tempo, tipo uns 15, 10 segundos, e o Michael viu correndo ali no corredor. Aí você escutou correndo. Correndo, Foi, muito passa. desesperado. Aí nessa hora eu e o Isso. Michael já... Aí você escutou correndo como se fosse passo de gente. Isso, Gente, de gente. indo pro nosso corredor. Aham. Só que na hora que ele tava indo pro nosso corredor, que eu fui lá te chamar, eu escutei como se tivesse ido do corredor, voltou lá pro fundo. Como se alguma coisa aparecesse ali no portão ali da nossa Então ele casa. saiu da área, saiu correndo, aí ele voltou, depois já saiu correndo. Alguma coisa saiu Ele correndo. desistiu e saiu correndo pro fundo. E aí na hora exatamente. que foi lá pro fundo, aí o Bob transformou. O Bob começou a latir muito, 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 Foi. muito. Aí eu falei, Michael, vamos chamar meu pai, porque Tem o Bob gente tá aqui, latindo, tem então gente é aqui. gente. É. Aí a gente... Aí nós foi te chamar lá, Foi. foi naquela hora também que você pegou os bastão. Aí eles me chamou. Essa parte eu já. Né, se eu falar alguma Lembrando. coisa e esquecer, vocês me lembram. Lembrando, acordando 3 vezes, mal dormiu. Aí eles me acordou, pai, tem gente aqui em casa. Foi. Aí eu já pulei, já peguei, aí eu já catei, falei assim, me dá minha espada, que minha espada ela é mágica. Eu já falei pra vocês que eu tenho uma espada. Michael já viu essa espada mexendo sozinha. Porque eu usei alguns No tokens. caso, essa espada é minha. Né? Dizer que a espada é tão alucinada que eu usei alguns Mas tokens é na porque eu falo que é espada. minha, porque toda experiência que eu tô como o meu maior, eu sempre pego aquela espada quando eu estou nessa casa. Sempre. Pega minha espada lá. Minha. Fui em São Paulo passear na casa da minha irmã querida Andréia. E a Andréia falou, eu tinha dito nos vídeos que meu sonho era ter uma espada, só que faltava o din-din para ter uma espada, né? E a gente tava em São Paulo, perdão, não tava na casa da Andréia, não, tava na casa de outra pessoa. A Andréia falou assim, pô, Marcelo, eu gostaria de lhe dar um presente. Aí eu falei, tudo bem, tranquilo. Ó, essa era uma espada de um curso que eu fazia com um mestre ubandista, tá? Era um curso das espadas. Você se importa? Não, querida. De grátis até injeção na testa nós toma. E aí eu tava na casa de uma outra pessoa, hospedada em São Paulo, essa que até bloqueou nós. E aí ela levou a espada, né? A pessoa ficou enciumada até, né? Bastante. Nossa, se eu não fosse você, eu não pegaria essa espada, não. Essa espada aí, ela tem a energia da pessoa, eu não pegaria essa espada, não. Você tem que pegar essa espada e você vai ter que fazer um trabalho de limpeza, tirar a energia da pessoa, passar no anil, né? É. Passar no anil.
quase que foi assim, sabe nada, inocente, aqui Marcelão, magia com nós mesmo, né? Deixa comigo. Ah, essa aqui era da Umbanda, era com seres da Umbanda? Tranquilo, beleza. Eu sei como reajustar as energias dela, porque eles também usam energias astrais. Chá comigo, bebê, que a gente reajusta as energias das entidades, transforma elas em outras. É até mais fácil. Vou usar deles até também. E aí eu fui, trouxe a minha espada, fiz todo um ritual, utilizei os tokens de magia com algumas falas e a espada criou vida própria. E o dono dela foi para o mar. E todo sonho que o Michael tem, você pega ela, né? Só ela. Teve uma experiência que o Michael tava aqui sozinho. Conta aquela daquele cara no portão. Diz ele, conta como que foi. Isso foi sonho não, gente. Isso foi real. Eu e a Fabiana, nós estávamos... Quando nós estávamos fazendo alguma coisa à noite na rua. E a gente chegou de carro, era o quê? Umas 11 horas da noite. E eles estavam sozinhos dentro de casa, né? Como é que foi? Conta essa experiência. Tá falando daquele cara que chegou no portão lá, né? Sim, isso. Tá. Não, é que foi assim, nós estava que era umas 10 horas da noite, né? E eu e a Marcela tava conversando, aí bateu no portão. Na verdade, bateu não. Fez um barulho como se tivesse tentando escalar. Subiu no portão. Subiu no portão. Vocês dois estavam sozinhos. Sozinhos. Você e a Marcela. Eu e a Marcela. Aí eu fui e olhei ali na porta da sala, né? E a hora que eu cheguei lá, tinha um cara, como se ele tivesse, igual você falou ali no trem, hoje mais cedo ali conversando com a nossa vizinha, Sim. que tava meio como se fosse um cavalinho em cima do portão indo pra pular. Sim, sabe? Daquele jeito mesmo. E eu olhei assim, ele voltou quando ele me viu. Ele tava pulando o portão. Ele tava querendo ir pular o portão. Ele tava em cima, já em cima, era só exatamente. fazer isso aqui e descer pra dentro. Exatamente. Só que quando ele me viu, ele já voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele despulou. Ele viu que uma pessoa viu ele ali, ele voltou. Lá pra fora. Aí bateu lá, no portão. Aí ele já né? quis bater. Já bater. Aí ele foi e começou a me chamar, não foi? Eu tava na porta da sala, eu perguntei o que ele queria. Foi, o Mike falou que... Você ficou lá na porta, o que foi? O que você quer? Ele tava lá... O que você quer, exatamente. Aí ele, vem aqui. Não foi? Desse jeitinho, né? Aí eu fui lá, fiquei mais uns 3 metros longe do portão, né? Perguntei o que ele queria. O olho dele tava todo vermelho. Vermelho? Não tinha bola preta, não? Não tinha. A bola preta era tudo vermelho. Ou seja, que tudo era vermelho. A bola preta. A bola preta era vermelha. Tava toda avermelhada. E ele tava querendo pular pro portão. Pular o portão, né? Aí nessa hora, a minha energia já arrepiou tudo. Se arrepiou. O olhar dele. Sim. Né? Aí ele perguntou se tinha umas moedinhas pra dar pra ele, né? Que ele tava precisando de alguma coisa. Aí eu falei assim, espera aí rapidinho. E ele olhava né? te intimidando no olho. Intimidando, né? Aí eu fui e vi que não tinha uns 50 centavos, não tinha moeda não. Aí eu fui lá no portão, aí eu falei assim, não tem não, tá? Mas pede ele pros vizinhos, com certeza eles vão te ajudar, né? Aí ele falou assim, você não tem não, né? Eu sei que você tem. Desse jeitinho. Fala pra olhando, você. Intimidando, né? Aí nessa hora, assim, eu já fui ali pra sala e peguei a espada. Você lembrou de pegar a espada? Foi como se ela tivesse me chamado, mas energeticamente. A espada te chamou. Você sentiu que ela tivesse te chamado. Como se tivesse me chamado. Aí eu peguei ela, fiquei na porta da sala, aí ele subiu a rua. Mas antes já tinha pegado ela. Aí na hora que você catou a espada e ele viu isso correndo, você falou que ele olhou e saiu correndo. Ele tava no portão e a hora que eu entrei, né, com você certeza ele devia ter pensado em pular de novo, né, só que a hora que eu peguei a espada, que eu fui lá pra porta da sala, que eu fiquei olhando ele subiu com tudo a rua. Pois é, então eu ganhei essa espada da minha amiga Andréia e aí eu usei tokens e eu usei todo um sistema de magia para dar vida, né? Até tinha eu me lembro, como que as pessoas são ignorantes, como as pessoas brincam com o espiritual. Eu havia dito que essa espada, ela é cheia de magia, ela desembaia quase sozinha. E uma vez a baronesa, aquela que foi criada antes do universo existir, a prima em primeiro grau do Munra havia me xingado no canal dizendo que eu era um salafrário, um vagabundo, que eu era um mentiroso, né? Que para você energizar uma espada era passar um imã positivo de um lado e negativo do outro e a espada era enfeitiçada. Cara. Mas, opa! Como é que é?
Você passa o ímã de um lado, numa lâmina e passa no outro, ela tá enfeitiçada. Opa! Oi? Oi! Né? Tipo, eu ouvi isso mesmo. Eu sou obrigado, não tem como eu desouvir isso na minha vida. Arrependi porque não tinha como eu desouvir. Que tipo de magia é essa baboseira? A baronesa, a imperatriz cósmica criada antes do primeiro universo ser criado, né? Não vou nem comentar, não vou nem discutir. Não, basta passar um ímã negativo de um lado do outro, ela já está... Ô, meu pai, o que tem antes do primeiro universo? O universo de cocô? Que é só uma besteiraiada. Essa espada foi feito um procedimento energético com tokens e também alguns, digamos, mantras para criar um vínculo energético nessa espada com a minha energia. Essa espada não é simplesmente mais, quando ela foi fabricada, um pedaço de aço inox. Não. O que contém nela a energia dá a ela a possibilidade dela ser manipulada na terceira dimensão através do que chamamos de magia ou ocultismo. Magias externas. Essa espada ela é perigosíssima. Ontem mesmo eu chamei a atenção da Marcele de madrugada com ela, não foi? Foi. Falei, mantenha essa espada longe do seu corpo. Não fique ela próxima do seu corpo. Porque a Marcele tinha pego a espada. Eu falei, Marcele, mantenha essa espada um pouco mais distante do seu corpo. Porque essa espada, ela é perigosa. Não foi, Marcele, de madrugada? Uhum. E aí o que acontece? O Marco é mestre de pegar tudo quanto é coisa, o Marco pega a espada, né? E aí eu falei, você pode até utilizar a espada, mas você vai utilizá-la desta maneira. Ela é enfeitiçada. Possui energias astrais nela, incorporada. Como uma entidade incorpora num corpo, ela existe uma entidade astral designada que está incorporada e faz residência nessa espada. Então não é uma espada mais como ela era antes, uma espada, digamos, apenas de enfeite. Ela se tornou uma arma espiritual. Pois bem, e aí ontem, quando ele me chamou, a primeira coisa que eu fiz foi me dar a minha espada, que eu vou lá ver o que é. Porque uma vez eu saí na garagem e tinha na garagem, para vocês terem uma ideia, uma entidade. O Maico vive vendo entidades na garagem também. Uma vez tinha uma mulher com um vestidão gigante lá dentro, você lembra? A garagem inteira. Tava cobrindo a garagem inteira. Então eu cato a espada e vou lá fazer todo o meu processo de pedir para retirar, sair daquele lugar. E na hora que eu tava lá no portão, e um detalhe que a gente esqueceu, que quando eu saí da primeira vez que vocês me chamaram, eu fiquei lá no portão olhando para fora, até tinha um vizinho da frente, e o vizinho tava tão assustado que o vizinho tava enrolado na toalha, na toalha, ele, Fabiana. Ah, certo. Ele tava enrolado na toalha, porque eu achei a princípio que tava chovendo, mas quando eu cheguei lá de fora, eu vi Orion. Mais na frente eu vi o Cruzeiro do Sul. Falei, nossa, tá estrelado. E quando eu olhei para cima de casa, na ponta do corredor, eu vi algo que aí eu me toquei. Mas também a gente não leva por algo como que pode ser de ameaça. Mas parecia, sabe aqueles tanques inox de carreta que transporta leite, que esse caminhão leiteiro, que transporta produtos químicos? É como se tivesse um tanque de inox parado, meio que escondido, porque a nossa casa e a casa do vizinho é praticamente junta. Então meio que os telhados são assim, meio que deitado ali. E quando a gente olha essas coisas, eu percebo, eu falo, pô, isso aí é mais comum do que a gente é acostumado, porque na realidade eu e a Fabiana, a gente vivia fazendo vigília no nosso quintal e a gente via outras coisas. Você lembra uma vez, Fabiana, que a gente estava fazendo vigília, era 1h da manhã, e passou um cilindro baixo, ele estava até refletindo a luz laranjada que antigamente tinha, hoje é tudo de LED, do poste. É como se ele passou, ele parou, ele virou e seguiu. Falei, olha, ninguém vê porque ninguém olha para o céu, principalmente nas madrugadas, eles andam livre acima das casas. E aí a gente entrou. Foi quando a gente entrou, falou, pô,
A gente não tem medo de alienígena, a gente tem medo é de humano, ladrão, bandido. E nessa segunda vez, quando os meninos ouviu que, tipo, passou uns 10 minutos dessa fala, eles escutam, uns 10 minutos mesmo, é isso mesmo? Que caíram aquelas, como se fosse tivesse jogado bolinhas no chão, feito, Desse jeito. né? E aí, Você imitou igualzinho o barulho. foi... Igualzinho. E aí vocês escutaram alguém, passadas de pessoa como se estivesse correndo. Desesperado. Desesperado. Pois bem, levantei, Foi pro rumo ali do corredor, voltou. Aí parece que o que tava ali foi ele pro corredor e ela veio correndo de volta. É porque a pessoa podia entrar dentro da garagem e se esconder atrás de algum do carro. E aí, beleza, eu catei minha espada e eu fui pra fora, né? E falei pra eles, ficam aqui na porta, né? Aí os meninos aventureiros, né? Cada um catou um bastão de beisebol, qualquer coisa, pai, nós mete na mulher, né? Falei, cada um com um bastão de beisebol e um com spray de pimenta. Falei, cuidado, se vocês matam, é eu que spray de pimenta aqui. Se eu grudar com o nego aqui, vocês mandam spray de pimenta não, que vai vir em mim também. Vai ser nós dois aqui morrendo sufocados. Beleza, né? E eles ficaram lá. E aí eu catei, a gente tem as lanternas, a gente tem umas 3 lanternas daquelas bem bruta mesmo, tática. E aí a bichona parece um holoforte, o trem vai longe, muito esmagador a luz forte. E aí eu tava olhando, olhei a garagem, nada. Olhei vizinho, a casa do vizinho, nada. Subi no muro lá, olhei toda a casa do vizinho, nada. E aí, na hora que eu tava lá no quintal observando, eu e o Maico escutou. Vocês estão também, Marcele? Não. A gente escutou pessoas assim. Aí eu falei assim, tá aqui no quintal da casa do fundo do vizinho. E aí nós começamos a escutar eles estalando, quebrando madeira, porque geralmente é que é interior, as pessoas têm quintal, faz canteiro, coloca tábua, coloca tudo isso. E aí eu falei assim, ó, tá ali, tava assim, ó, não tava respirando ofegante bem alto, falei assim, ó, eu vou só chegar perto. Aí eu cheguei perto, aí a gente escutou correndo pra casa do vizinho, estalando, e sumiu. Derrubando madeira. Pulando os muros. Eu falei assim, Michael, tava aqui. É os noia da rua. Mas tem como a gente saber o que aconteceu? Porque o que ele viu, ele vai falar. Ele vai espalhar pros manos. E a coisa mais fácil do mundo, eu sempre sou um cara sempre muito de boa, sempre respeitei os noia, nunca tive discriminação. Falo para meus meninos, não discrimina. São pessoas doentes que estão no estado de doença. E, lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados, porque são pessoas muito obsediadas e essas pessoas, elas fazem coisas que a gente vai desagradar a gente. Então, mas, né, um pé na frente e um atrás, mas não desrespeita, não são piores que ninguém. Estão num estado deprimente de existência. E aí, beleza, passou. Aí os meninos falaram, não, nós vamos ficar acordado aqui até 6 horas da manhã. A mãe deles, não, vamos dormir. E tudo escuro. Detalhe, não tinha voltado a energia. Mas não era só na nossa casa, para eles entenderem que era no bairro todo. Isso. Não, eu ouvi falar que deu apagão em Uberlândia. Não sei se é verdade. Eu ouvi falar que deu apagão em toda a Uberlândia. Eu não sei. Mas aonde nós estávamos, estava breu total. O bairro estava total. E aí, é fácil. Acordei meio-dia. É porque eu já tô tão assim, dormo 3 horas num dia, 3 horas no outro, que eu já tô perdendo a noção de tempo. Acordei meio-dia e é muito fácil, é simplesmente você começar a mandar mensagem para um conhecido aqui, um outro conhecido ali, outro conhecido aqui, outro conhecido ali. E aí, o que acontece? Você começa, já ouviu falar na rádio... Quando a gente trabalha na empresa, tem a... Rádio Pirata. Tem a rádio peão quando é empresa, mas é a rádio vizinhança, a rádio local e tudo. Reza-se a lenda no meio do mundo dos noias. E aonde na rua que a gente mora, só para vocês terem uma ideia, tem uns 4 pontos de comércio de drogas. Eles falam biqueira, né? Tem umas 4 biqueiras e noia brota aqui onde nós moramos. É igual o filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda.
quando anoitece, as famílias estão trancadas em casa e os zumbis tudo na rua, não é assim? Desse jeito. Desse jeito, tô mentindo? Não, é verdade, é assim, tem tudo. A pessoa sábia fica dentro de casa. E aí, a rádio vizinhança disse que tinha um demônio na minha casa. Porque algumas pessoas já sabem que, tipo, eu trabalho com um canal falando sobre ufologia. Algumas nada, muitas pra caramba, né? E o pessoal tem uma má impressão do Marcelão. Porque diz que o Marcelão, ele ataca Deus, ele fala de Deus, que o Marcelão, ele... Muita gente não gosta do Marcelão, porque o Marcelão faz vídeos falando mal de Deus, e as pessoas são religiosas, não é assim? Já chamaram até de satanista. Já fomos aqui, aquele cara lá é satanista, fica longe daquele lá que ele é perigoso, né? Ele tem pacto com o diabo. E reza-se a lenda que vira um demônio na minha área. Ah, alguém viu, então já até sei quem viu o demônio. Então tinha um demônio na minha área. Foi entrar na minha área, apareceu o demônio, disse que tinha um olho vermelho igual quimba de cigarro, aceso. E quando viu, desesperou e saiu correndo. Ah, tá explicado a experiência dos meus meninos. Tá explicado. E mais tarde depois, minha vizinha me chama para saber o que aconteceu, que não estava entendendo nada, que agitação foi aquela na madrugada, que a vizinha também escutou barulhos, sons e ainda escutou gente correndo no corredor. Ô Marcelo, entrou um ladrão na sua casa essa madrugada? Por quê? Não, em primeiro lugar, escutou uns barulhos esquisitos que eu não sei identificar. Depois eu escutei uns sons e aí eu escutei seu cachorro ficando bravo, né? E tinha pessoa correndo, parecia que estava correndo no seu corredor para baixo, para um lado, para o outro, e pulando o muro. O que foi? Tinha ladrão aí? Falei, não, tinha sim, toma cuidado. A gente pegou ladrão, sim, assim, assim. Os meninos nem quiseram dormir, porque com medo de entrar lá em casa. Ah, tá, nossa, porque foi estranho mesmo. Eu fiquei até por entender o que está acontecendo na casa do Marcelo nessa madrugada. Então, moral da história, né? As experiências vividas pelos meninos, né? E o que você sente assim, dentro de vocês? O que você sente, Fabiana? Pega uma água aí pra mim. Vai. Agora a palavra é de vocês. Bom, eu, a princípio, eu entendi de uma forma. Tá. Né? Eu quero saber o que vocês deduzem, cada um. Eu entendi assim, que realmente, quando veio esse apagão... A água do... Essa água colorida aí. Ah. Quando veio o apagão, Sim. eu entendi naquela hora lá de fora que já tinha alguma coisa Ah, errada. detalhe. E aí, não, a Fabiana, ela é muito safa. Não é safada não, gente. Ela é safa de esperta. Ela é muito safa. E tava pagando pau pra mim lá cedo hoje. Marcelo, será que esse apagão não foi naves espaciais? Ah, Fabiano, não é nave, não. Marcelo, eu tô falando sério com você. Esses equipamentos que eles usam causam instabilidade nas redes elétricas. Às vezes acha que foi um transformador, algum curto. Isso aí são atividades dessas naves. Você não vê que eles interferem no campo de energia, eletricidade, todo lugar que eles mexem? Aí eu não sei, eu apaguei, depois você continuou. Eu falando com ele, pessoal, depois disso tudo, ele apaga e dorme. Acredita numa coisa dessa? E todo mundo acordado, meus filhos acordados, eu acordada, a gente pensando o que aconteceu. Não, eu falei assim, ela falou assim, Marcelo, isso é alienígenas. E se eles forem hostil? Não, Fabiana, se for alienígena, já por minha causa, ia atrás de mim, mas deixa quieto. Ele apagou. Eu... Mas você é muito prepotente! Não sei... Nossa, eu falei, não foi desse tem jeito? Condição, não, ai. Mas o que é pra falando, você? Aconteceu umas coisas surreal e ele tem capacidade ainda de dormir. Você falando com ele, eu tava falando com ele, ele dormiu, gente. Claro. Ou vontade de não, dar vou uns tapas. Mas vai, Mas o que o que você acontece? pensa? No meu raciocínio, antes dos meninos pôr o deles, Ah. eu entendi assim. O que você entende? Que realmente eles estavam conversando aqui, coisas paranormais e tal, acordados, e veio uma nave exatamente
em cima do bairro, que apagou o bairro. Apagou tudo, apagou. Aquele apagão foi nave, aquilo ali é nave, não é porque a normal. energia, ela cai. Esses dias eu tava reassistindo meu hangout com o Shaul, no canal dele, quando eu apareci. E tem até a narrativa dele, né? Terminou o hangout. Fui fazer lá um hangout com o Shaul, no canal dele. Chegou lá, ele tinha técnica informática, tinha tudo arrumado. Chegou lá, deu instabilidade em tudo. Os computadores não queriam funcionar, a internet travando tudo. Não ligava o computador, ficou doido. Aí na hora de ir embora, né? A gente pegou a avenida lá do Canaã, que ele morava no Canaã, não sei, acho que ele mora ainda. Aí tava no Corsinha dele. Na hora que o carro virou, a avenida inteira apagou, fez só. E ele é muito de pesquisar sobre ufologia, ele é meio fanático de ufologia. Ele falou assim, Marcelo do céu, cara, eu virei o carro aqui, eu tenho certeza que tem alguma nave aqui em cima desse carro, lá em cima. Foi eu virar o carro aqui na avenida, apagou toda a avenida. Agora eu tô até com medo de ser abduzido. Eu tô com medo de ser abduzido, Marcelo. Eu falei, não, Chá, vambora, toca, vambora, que isso nós tá com Deus tá com nós. Foi que nem a experiência do posto. Do posto, né? Chegamos, a gente Teve gente que passou. ligou lá pra confirmar e ainda falou, aconteceu isso mesmo. É. Foi Aconteceu do aquilo posto. do caminhão, eu vi o ser no carro, eu contei, eu contando. Tem todo o vídeo contando a história. vídeo. Ainda ligaram depois pra confirmar se deu o apagão e confirmaram. E aí eu passando mal, você parou lá no posto. Quando a gente chegou no posto, o posto apagou. Mas nós tava parando o carro, sua mãe nós tinha quase morrido. Chegou lá, na hora que eu olhei assim, nós tava no Corsinha, né? Tava. Eu olhei assim, formou um disco, fez assim, ó, um disco gigante, ó. Vum. E na hora que ele apagou, deu tipo um flash, não lembro direito mais, no céu. Eu entrei lá pra dentro e só vi que deu um apagão. O poço desligou, os carros que estavam nas bombas, caminhão, que geralmente o caminhoneiro, quando ele vai sair, ele aquece o caminhão primeiro. Fez só, pum, sumiu tudo. Os caminhões desligou, o carro desligou tudo. Aí depois passa uns 5 segundos, pum, voltou tudo de novo. Aí então. Vocês estão aí em cima. Então, quando parados. Geralmente acontece isso, a gente sabe, eu pelas experiências, e você, toda a experiência que você tem e tal, e as experiências que os meninos passam, que a gente sabe que isso é nave. Sim. Então ela parou em cima, com certeza desceram, estavam conversando sim ali na área. E o Michael viu pela paranormalidade dele, né? Isso. Os cachorros, porque a Marcela ouviu a nave também, ela não soube explicar e identificar o som, mas ela ouviu também. É uma coisa normal. Então eles estavam aqui, né? Então quando eles falaram que ele ouviu, né? Com certeza aqui já tinha, porque como tem muito marginal, eu tenho certeza que a hora que eles estavam aqui, eles viram. E esse barulho... Virou, reza a lenda, Sim. o pessoal tá falando aí, que virou demônio na minha casa, né? Esse barulho que ele fez foi porque ele viu eles. Quando ele fez esse barulho, isso é um pensamento meu, Você tá, pensa pessoal? assim, que ele olhou e... Isso! E aí a pessoa desesperou, saiu correndo. Não sabia nem pra onde correr. E aonde que o Bob percebeu que tinha uma pessoa, porque até então o Michael disse que as bolinhas que fez esse barulho, né? Não, o Bob não tava bravo. Não. Quando ele viu que tava bravo é quando saiu correndo. Certo, quando sentiu Então- energia pisando aqui dentro de um humilhante, né, que tava um drogado aí, a hora que pisou aqui dentro, esse ser já sentiu e já, né, E se mostrou, já se né? mostrou. E ele viu. E aí, quando ele sai correndo, é onde o ser, né, o Bob ficou bravo, e aí você levantou e todo mundo já foi lá ver o que que era, mas ele tava aqui. Então, esse é o pensamento, que na hora que faz esse barulho, porque os meninos falaram, mãe, era barulho de muitas bolinhas caindo no chão. Aí eu falei, gente, mas não tem condição. Bolinhas, pra que bolinhas? Será que a pessoa ia deixar alguma coisa cair, né? Mas quando você repetiu aí agora o barulho que eu tenho certeza dentro de mim, que é minha opinião, tá? Essa é a opinião minha. Que esse barulho é aquele barulho que muitas pessoas já até contaram de ouvir nos matos, fazer aquela coisa de quando você escuta Sim, alguma coisa surreal e tem esse barulho parecendo chocalho. sim. É o barulho que ele fez, parecendo bolinha, mas é o barulho deles, entendeu? Então eu já captei aqui e... O que foi?
Nada, os cachorros de E aí eu entendi que pra mim particularmente foi isso. Agora eles podem falar também. Eu sei, o que isso é eles sério. pensam. O que você pensa? É isso que minha mãe falou, porque eu e o Mike tava com uns papos mais, assim, uns papos mais pesados, Exótico. né? Na madrugada? E aí pode ser que isso tenha, sei lá, mexido. Eu e o Mike também tava bem agitado. A gente tava com a energia bem, né, Mike? Foi. A gente até comentou antes, porque quando apagou, o Mike falou, né? A gente não precisa ter medo, porque os reptilianos da minha mãe estavam em cima do... O Os Michael, ali de frente. bonequinhos. Aí o Mike pegou e falou, porque eles estão ali com a gente, né? Aí o Mike pegou e comentou do Axel, que tava um pouco perto, em cima. Ele se falou, na sua mente veio que era o Axel, Era o Axel. você sentiu isso? Era ele. Que tava Era lá ele que conversando? tava ali de fora. Porque só você que ouviu conversando. Então você tava pela uma ligação energética ouvindo. A Marcela não ouviu, você não ouviu Não ouvi, não. falando, né? Não. Então só o Michael que ouviu. E aí eu queria, só para terminar, queria que você contasse, já que a gente está aqui, a sua experiência que você contou. Qual? De domingo passado, agora, quando eu estava fazendo, quero até ver o vídeo do reptiliano azul com as escamas. Já que eles estão aqui, sim. eu tinha gravado. A gente grava todas as experiências, a gente só grava. O áudio, ou você acha melhor O colocar? áudio? Ah, então vou. Não, Pega. conta com É porque você. o áudio tá com os detalhes tudo na hora. Pega lá, pega a minha caixa lá, aquela caixa grandona que eu ponho pro Bluetooth e solto o áudio que eles ouvem. Porque sempre que acontecem as experiências do Michael, nós gravamos praticamente no mesmo dia para ele não perder a sintonia energética. É porque vai passando e vai esquecendo, né, os detalhes, Então, pra gente continuar com aquele detalhe, e sempre lembrar, né, do que se foi passado, a gente grava, né? E domingo passado eu gravei o vídeo Alienígenas que andam entre nós e nós não acreditamos por achar impossível. Lembra que domingo passado eu gravei um vídeo alienígenas que andam entre nós e não acreditamos por achar impossível. E eu gravei também no mesmo domingo, se eu não me engano, a parte 2. E aí, nesse dia que eu tava gravando, deixa eu ligar minha caixa aqui. Eu tava gravando, deixa eu ligar ela. Liguei. O Michael contou, assim que eu terminei a gravação no domingo à noite, não foi? Sim. Domingo à noite. Ele contou pra mim e pra mãe dele a experiência que ele teve. Deixa eu ver, conectou? Conectou. Deixa eu só achar aqui na lista para mostrar para vocês a experiência do Michael que ele teve. Aqui. Acho que é a primeira, né? Essa aqui eu vou soltar. Solta aí, já. Pera aí. O que aconteceu, Michael? Não, é que você começou a gravar, aí eu fui comer Doritos, com Pepsi, tudo mais. Aí eu tava aqui comendo no sofá, só que eu tava tipo 100% de energia no meu corpo. Aí você começou a falar dos cordões não, é daquele colar lá, daqueles seres, tudo mais. Sim. Só que quando eu tava comendo, foi como se eu tivesse um celular no meu corpo, de 100% de energia eu fui pra 2%. Perdeu a força? Perdi a força, a minha visão começou a embaçar. Foi como se eu tivesse começado a sendo forçado a dormir. É o que acontece com sua mãe sempre, né, bem? Sempre. Aí, só que não é, tipo, quando começou a dar um sono muito grande, nem fechar a mão de força eu tava conseguindo. Foi como se eu fosse forçado ali a dormir. Quando eu comecei a cochilar, foi como se eu tivesse acordado. Eu tenho certeza que eu fiz foi projeção. Quando eu tava lá no sofá, nesse sofá onde você tá, que eu comecei a querer cochilar, foi como se eu tivesse... Sabe quando você tá parado, aí você começa a desfocar da sua mente, viver na sua imaginação, e você aqui, né? É como se eu estivesse assistindo TV, aí eu paro assim, aí eu fico vivendo na minha imaginação, aí depois eu volto, né? Minha consciência volta pra cá. Você tá ligado, de olho aberto, mas aí você tá em outro lugar. Isso, exatamente.
eu tava como se eu tivesse, ó... Quando eu abri o olho, né, de novo, foi como se eu tivesse acordado de um sono, né, como se eu tivesse acordado depois de dormir. Só que quando eu acordei, foi como se tivesse vindo na minha mente, sei lá, tipo um tantão de flashback. Só que quando fez esse flashback, mostrou desde o início do canal, Sim. até o final, até agora, em 2020, né? Eu lembro até do começo do ano, do sacrifício lá do Jungkook, sobre os loops temporais, tudo. Tudinho. Da minha primeira experiência. Só que quando aconteceu isso, sabe no filme do Superman, que ele tá lá na fazenda com a mãe dele, que as luzes apagam tudo, aí mostra na televisão ligada lá o General Zod falando, vocês não estão sozinhos. Você lembra aquela mesma cena que ele tá falando, se referindo ao Superman lá, que o Superman não é humano? Foi como se tivesse havido a voz do Superman na minha mente falando assim, ó, vocês não estão sozinhos. Só que não tá falando de todo mundo, tá falando da gente aqui, nós 5, aqui em casa. Aí quando aconteceu todo esse flashback, essa montanha de flashback pra cima, né, que eu ouvi até essa voz, foi como se eu tivesse parado aquele flashback e acordado de novo. Só que quando eu acordei de novo, a casa tava toda diferente. Aqui. Tava muito maior, o teto devia ter uns 6, 7 metros. Era grandona a casa. Eu tenho certeza que era projeção. Quando eu olhei pra cozinha, ali, ó, bem naquele portal ali, tá vendo aquele tapete rosa da porta da cozinha que fica jogado um pouco mais pra cá? Naquele mesmo lugar ali na porta, até você tava gravando na hora, eu não lembro de ouvir sua voz nem da minha mãe, nem da Marcela, nem dos vizinhos. Tava silêncio total. Tava mó som na rua, né? Eu não lembro de não ouvir nada. Astral, ele tava uma dimensão. Quando eu olhei ali pra porta ali, foi como se tivesse, sabe o Axel dos Meus Sonhos? Só que coloca ele azul metálico, só que sabe aquele azul clarinho? É que a minha mãe, ela tinha colocado uma explicação. É a mesma coisa daquele azul clarinho, só que com... óleo, que fica parecendo aquele metálico, aquele trem iluminado, sim, sabe? Brilhoso, exatamente. O olho dele era amarelo e as escamas do rosto dele era como se tivesse, sabe, pirâmide? Que ela é assim, só que ela vinha assim, ó, e fazia pra baixo, assim, como se fosse uma pirâmide em cima da outra, invertida. É uma pirâmide invertida em cima da outra. Isso, ele explicou, assim e assim, é losango, não é? Que Eu não chama? sei, eu sou ruim de... Eu acho que é losango. Acho que é losango. Aqui. Esse mesmo azul aí, ó. Ele falou que foi essa cor, ó. Desse mesmo jeitinho, só que bem brilhoso, como se fosse aqueles carros chicão lá que fica brilhoso, aquele trem metálico, sabe? Aí eu lembro que o rosto dele é o que, tipo assim, mais destacou foi as escamas, porque elas, igual você falou, parecia duas pirâmides, uma em cima da outra invertida, né? Uma apontada pra baixo, outra pra cima. Só que sem o meio, aquele reto do meio das pirâmides, é só o formato. Um pra cima e um pra baixo emendado. Exatamente, só que a cor daquela escama, o contorno, era vermelhinho. Sabe o vermelho do sol? Aquele vermelho que o céu fica bem poluído, que o sol fica vermelho laranjado? Exatamente. Só que quando eu comecei a ver, foi como se eu tivesse ficado umas 2 horas dele me encarando. Só que, pai, eu não tinha... Ele tava te olhando? Me olhando. Ele tava de frente pra você? Foi como se eu tivesse sendo controlado, me olhando. Ele não tava olhando pra cozinha? Não, ele tava olhando olhando pra mim aqui no sofá. Só que foi como se eu tivesse sido controlado. Foi como se, vamos supor, quando eu vejo uma coisa anormal, eu fico com medo, perturbado, mas foi como se eu tivesse ficado confortável ali. Ele te passou bem-estar? Bem-estar, conforto. Só que nessa hora eu não conseguia pensar em nada, olhar para outra direção. Foi como se a minha visão tivesse travado ali, né? Não tem como eu olhar para os lados, é como se tivesse travado ali. Aí eu fui e acordei de novo no sofá, só que eu não lembro de eu acordar abrindo o olho. Você voltou à consciência? Eu voltei à consciência.
Foi como se tivesse alguma coisa Ele me tava com a tirado. boca fechada, aberta. Tava me olhando, encarando, com a boca fechada, normal. É, desse jeitinho. Me encarando. Aí eu acordei. Será que a voz era dele ou não? Era. Ele falou, vocês não estão Era sozinhos. dele. Era dele. A energia. Lembro que quando falava aquelas palavras, né, na minha mente, era como se eu tivesse, vamos supor. Sabe quando eu reconheço que é você falando? Desse jeito. Tivesse reconhecido a voz dele ali. Então, para vocês verem, né, tava gravando justamente no domingo esse vídeo, e quando eu gravo, pessoalmente, existe uma onda de energia muito forte. Chega mais, senta aí. E aí ele falou, depois, o Mike é muito acanhado, ele é muito... Michael não conta muitas coisas pra mim, ele fala pra mãe dele que a mãe dele tem mais paciência, que quando ele fala comigo, ele fala, ah, vai assistir os vídeos, né? Não é assim, Michael? É, você reclama, mas é sempre o que você fala, né? Vai, assiste o vídeo, tá Não, tudo lá no mas só vídeo. pro pessoal entender, olha só como você é, Como que eu lavo? né? Não, isso é porque... Não, por fora que que ele não quando eu vou conta? contar a experiência, Ah, você vai escutar música, ah. aí fica com um lado do ouvido fora, tipo assim, E meio o que tá... outro ouvindo. O outro ouvindo, meio que assim, ah, que bosta, né? Vamos É. ouvir ali. Aí você meio que tem hora que você olha pra tela, fica nem Não, prestando mas o atenção. Michael, o pessoal já entendeu como seu pai é. Essa noite aconteceu coisa surreal. Fui contar pra ele, ele dormiu. Me deixou falando sozinha e dormiu. Aí Tipo depois- assim, aí depois eles ele estiveram fica, aí mesmo, Você pronto. conta suas experiências só pra sua mãe, eu sou a última a saber. Mas também, né, faz muito caso pra ouvir, né? Ah, e aí? Isso é pro pessoal entender, Aham, né? tá Como bom. que você é. Você dá muita atenção, ênfase, né? Aham. Pro que acontece. Então é por isso que ele chega em mim todas as vezes. Ele chega em mim e fala, mãe, aconteceu uma coisa assim. E aí ele vai me contar. E aí nesse dia, nesse domingo, ele, pai, aconteceu algo, né? Eu falei, opa, o que aconteceu? Senão que você estava gravando, no momento que você... Fala aí, senão que eu estava gravando. Não, é que você tava gravando, você tava falando até sobre o colar lá daqueles seres que te deu lá, aqueles reptilianos. Sim, foi o que eu Te deu contei. aqueles colar lá. Naquela hora que você tava falando, a minha mão perdeu a força tudo. Você estava Eu normal. tava segurando o Salgadinho. o salgadinho, né? Perdeu de uma vez, Certo. né? Só que foi como se eu tivesse sugado ali por 300 mil espíritos. Parece que É como se você não fechou o olho, você ficou fraco, É, extremamente fraco, mas aí você, de olho aberto você começou a ter outras visões. exatamente. Aí foi nisso que aconteceu, de eu ter visto aquele ser. Presta a mãozinha à cor. Aliás, a Fabiana não dorme no Eu ponto, não, né? Eu não vejo, Fabiana já não. saiu segunda-feira, catou, me dá o carro aí. Vou lá no centro da cidade, comprou já a linha com essa cor, É, Michael. essa mesmo, é a mesma Ela já comprou a cor, Aí comprei um vermelho também, né? Esse aqui comprou não. essa é a cor dele, coisa. Michael. Isso é a mesma coisa. Essa é a cor dele. E o Michael disse que as escamas geralmente são assim, não são escamas assim, tipo cobra. Diz ele que ele não era, às vezes nem era bem uma escama, era um desenho na pele dele, né? Porque o Michael disse que era assim, ó. Porque a escama, ela vem assim, vem outra embaixo assim, vai fazendo assim, não é? O Michael disse que era inteiriça. Uma onde terminava, a outra começava. E o corpo dele... E elas eram desenhos, as bordas vermelhas. Sim. as bordas Aí vermelhas. detalhe, ele me explicou Pega um papel e um Exatamente. lápis pra mim. que ele vai ficar pronto, eu vou mostrar pro pessoal. Tá. Esse aqui, pessoal, é do Michael, tá? É- Esse aqui é pra Ô, ele. Mike, você não quer me vender, não? Ele falou pra mim Eu já que- comprei o reptiliano cor-de-rosa. É. Aí ele Não falou é seu pra não, mim. viu? O rolo cor-de-rosa. Não é, não. Já paguei. Falei, meu, então você me devolve dinheiro. Falei, eu já paguei aquele reptiliano pra você. Ah. Aí ele explicou assim, Igual o porque eu Axel. falei O pra Axel ele. também não é seu, Ah, não, viu? Eu falei, ó. gente, vocês vão começar a assistir alguma coisa muito desagradável aqui. Pro pessoal entender. Ele me explicou assim, porque eu pedi pra ele contar detalhes. Eu falei, meu filho, fala exatamente como que ele era, porque eu quero reproduzir ele numa coisa que eu gosto, né? Que é Sim. fazer eles. Aí o Mike falou, mãe, eu falei, era o corpo inteiro? Ele falou, não, mãe. O que me mexeu muito, que eu vi, ele tinha, não era na cabeça toda. Esse desenho de escama não era no corpo Não, inteiro. Não, é só Não. nessa região aqui da Era bochecha do dos olho humanos, mas daqui dele, deles aqui. isso, era do olho dele aqui, ó. É. Diz o Michael Tudo que era isso aqui. debaixo dos olhos Não dele era na aqui que testa, tinha. na- Então o Algumas. corpo dele não era dessas escamas, era só o rosto dele. É, Como é que era? Daqui
Não, Assim. tá. Daqui, Daqui. aí vem entrando tudo, Vem aí aqui. vai coisando aqui e volta. Como se fosse um desenho com vários detalhes dentro. Então ele tinha esses desenhos no, É. Sim, em todo... é do olho às bochechas, assim. E eu vou Assim. fazer ele dessa Desenha aí forma e vou rapidão como é que mostrar. era, você dá conta? Eu sou É. ruim pra desenhar. Não, só... Minha mãe, a Marcele sabe. Deixa eu como é fazer que aqui é. rapidão, mais ou menos. Vou fazer aqui um rosto aqui, tá? Vou meter um chifre aqui, vamos lá. Ai, não Todo tinha baixo. chifre, não. Então vamos lá, assim. Então aqui tá o olho dele. Então tem aqui a boca dele. Então esses desenhos, eles se formavam... Opa, já errei aqui, já... Eles era só no rosto aqui, assim. Mas era como se fosse assim, só que sem esse risco do meio. É como se fosse. Aqui, me dá aqui, ó, desenho rapidão. Vai, faz aí rapidão Pelo amor de você. Deus, você tá parecendo o Batman. Tá, vai, faz aí. Tá. Você é o Batman. Então o Mike tem as experiências dele, muitas experiências. A gente já gravou, depois que a gente parou um pouco aqueles papos de família, ele tem mais ou menos umas 30 experiências gravadas. E uma levaram ele a Nin, a Nova Terra. Michael foi levado a Nin, a Nova Terra, e ele foi levado junto aos reptilianos. E eles eram prateados, não era? Sim. Eram reptilianos prateados. E o Mike falou, pai, nos bastidores, o que eu vi parecia como um grande estúdio de televisão. Estúdio assim, pessoal que fica lá cheio de telas, cheios de equipamentos, e é como se tivesse uma estrutura por trás trabalhando ali enquanto as pessoas viviam naquilo ali. E era muito estranho aqueles tipos de seres. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Nós somos rodeados, eu falo todo mundo já do trabalho, por inúmeros seres. Mas as pessoas só vão ter contato com esses seres ou percebê-los conforme a seriedade. Aqui nós trabalhamos extremamente sério. O despertar de consciência cósmica, ele é levado com uma seriedade monstruosa aqui dentro de casa. Mesmo porque eu sou aquela pessoa que eu cobro deles empenho, que eles busquem, não facilito a vida deles, né? Tem tanta gente que se ofende porque me manda um messenger e eu não respondo. Cara, eu não respondo nem meus filhos. Quando os meus filhos querem algum tipo de resposta, eu mando eles buscarem, não é assim? Eles buscam em mim. Eles buscam, né? Tanto que às vezes eles vão lá pro quintal e ficam todos conversando. Então tem pessoas que são tão mimizentas que, pô, se o Marcelão não me dá atenção, eu vou virar contra ele. O problema é seu, foda-se. Se os meus filhos que me pedem, eu às vezes falo, vai assistir vídeo, né? Ainda mais gente que eu nunca vi. Mas se você leva com seriedade, se você busca porque não são meus filhos, não é porque são meus filhos que têm regalias. Porque aqui é aquele negócio, se quer vai buscar como todo mundo, porque o despertar de consciência cósmica, ele é para todo mundo igualmente. Assim como eu não tive ninguém para me dar respostas e eu aprendi levando voador e pesado, assim é. Eu sou muito ruim pra desenhar, mas era tipo assim. Era mais ou menos assim o rosto dele? Deixa eu ver se tá aqui. Né? Você tinha que ter feito os dois, dos dois Ah, lados. mas dá pra entender que é vários meio que. Mas era lotado o rosto? Só nas bochechas nas bochechas dele. Ah. É porque não é No olho. exatamente o rosto dele Deixa eu assim. fazer sim. do jeito que ele me explicou. Mas a pele dele tinha escama ou era lisa? Por isso que eu acho que essas eram as escamas dele. As únicas? É, porque não tinha escama igual Do Axel, dos outros, era lisa. Era lisa. Mas era um réptil. Era réptil, não era outro ser, não, era réptil. Era um lagarto. Era um lagarto. E no rosto tinha essas escamas Sim, formado nesse detalhe. sim, nesse detalhe. As escamas eram da cor da pele, só que as bordas As do bordas desenho era eram vermelho. avermelhadas, Isso. Aquele vermelho laranja. Sim. Ah. Aí ele falou que era assim, ó. Tipo, dos dois lados, assim, ó. Entendeu? Daí. E aí ele falou pra você que nós não estávamos sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E... Peraí. E os olhos dele eram Amarelo. Os olhos eram amarelos. amarelos. E aí você pode me fazer uma pergunta, que eu sei que tem umas pessoas aí que não esperam eu trazer informação. Porque tem gente que é assim, ó. Eu falo assim, gente, presta atenção. Só para terminar o vídeo. Eu falo assim, gente,
vou fazer um vídeo sobre os devoradores de alma. Ah, mas você disse que é só Jeová que devorava as almas. Calma, eu já falei disso lá nos Piratas Espaciais. É com calma. Vocês têm que aprender a ouvir, deixar de ser ignorantes. Tem que aprender a ouvir, deixar de ser ignorantes. Porque senão não desenvolve, não vai. Não é me afrontar. O que eu sei, eu sei. Hoje cedo eu falei, Fabiana, se for extraterrestre, estão aqui por minha causa. Dá licença, vou dormir. Mas você é muito prepotente, foi ou não foi? Foi desse jeito. Falei, se tem nave, tem extraterrestre? Se vem, vem por mim. Então esquece, vamos dormir. Se tá aí por minha causa, não tem perigo nenhum, vamos dormir, já era. Não foi assim? Foi. Foi dessa forma? É. O que eu sei, eu já sei. Eu não preciso do despertar de consciência cósmica, não. Eu mesmo falei pra ela hoje cedo, eles estavam tudo alvoroçados. Falei, se for extraterrestres, se vieram, foi por minha causa. Eles vieram por mim. Por algum motivo. Vamos dormir, me deixa em paz, eu tô morto, eu tô aqui com o olheiro, eu tô arregaçado, minha alma tá lutando com o meu corpo. Se for extraterrestre, é por minha causa e de mais ninguém, já era. Você é muito prepotente, você é prepotente demais, não sei o que lá, não foi? E aí, quase que o porrete que não comeu no ladrão, comeu em mim na cama, mas beleza. Por que eu tô falando isso? Você é irritante mesmo, né? Por que eu tô falando isso, né? Mas, Marcelo... Você disse, vocês acham que eu não apuro as coisas, não? Vocês acham que eu sou um... Ah, vou falar, vamos ver se cola. Mas você disse que os reptilianos que estão nesta terra são reptilianos dos olhos vermelhos, são os orianos. Os orianos. E aqueles com olhos amarelos são aqueles primitivos, pleiadianos. Você se contradiz agora. Agora eu te quebro as suas pernas em 200 pedaços. Porque você é ignorante, não sabe ouvir. Porra! Escuta. Porque antes que me apareçam essas perguntas idiotas. Mas vai. Não vai aparecer porque eu vou falar agora, porra. Reptilianos verdes. Verdes. Como são os verdes, orianos? Verdes. De escamas idênticas a uma serpente, um lagarto, aquela pele escamosa, verdes. Olhos vermelhos são de Órion. E olhos amarelos é da característica da onde? Das Pleiades, ou os que chamamos de primitivos, porque estavam aqui muito antes dos orianos chegarem. Eu já contei essa história, como tudo funcionou aqui, não é verdade? Então são o quê? Reptilianos de Sírios. Opa! Isso foi informação que chegou para ajudar você a definir os reptilianos verdes de Sírios, que são os primitivos, porque estão muito antes dos orianos, e os de olhos da pulsação vermelha. Eu falo que é da característica do cristal. Mas, lembrem-se, não nos encontramos mais. Outrora, estávamos num sistema que muitos acreditam que estamos ainda, que é o sistema, né, ali o sistema solar, Júpiter, Sírios, Marte, Saturno. Sim, aquela região onde os primitivos e os orianos se encontravam. Não, isso, se meu celular cair aqui, vocês vão levar a mão na orelha aqui. Tô vendo essa lutinha de vocês, meu celular pro chão. Lembrem-se, estamos em Zeta Reticuli. Um dia vocês vão entender. Me perguntaram, Marcelo, por que está morrendo tantos animais? Viram que está morrendo, agora está acelerado. Essa semana tiveram muitas... Eu já falei por que está morrendo animais, gente. Eu já expliquei nos mínimos detalhes para vocês, queridos. Os animais estão morrendo porque as origens nas quais eles estão com uma certa essência estão retirando. Os animais, as origens reais, cósmicas, estão tirando eles daqui. Eles, tipo assim, eles estão tirando a permissão. Então, nós não estamos mais naquele sistema. Estamos em Zeta Reticuli. Então, nós percebemos a chegada e existência de outros reptilianos.
características de reptilianos que não são das Pleiades, Eu acho que eu falei reptilianos de Sírios. Se eu falei Sírios, errei, gente. Vocês me perdoam. Acho que eu falei Sírios aqui. Eu dei uma cagada aqui, porque os meninos desenhou um negócio aqui escrito Sírios e eu li e vi na mente. Pleiades, perdão. Se eu falei, me desculpa. Ainda bem que eu tive tempo de corrigir nesse vídeo, senão ainda vem mais 200 perguntas depois. Bom, o Marcelo não deve ter errado, deve ter acontecido alguma coisa externa ali, ele leu ou veio na mente e ele falou. Os meninos desenhando, ele falou. Então, os pleiadianos. Então, nós, além dos pleiadianos de olhos amarelos, conforme a vibração, os orianos de vermelho, temos um outro tipo característico e temos outros de reptilianos. Como os prateados, não eram, Michael? Sim. Qual que eram os olhos dos prateados? Reptilianos pratas com olhos negros. Ele viu em mim. E temos a característica de um outro tipo de reptiliano, que igual esse apareceu, com olhos amarelos. Quer dizer que são os primitivos? Não tem nada a ver com eles. Eles utilizam de uma base de frequência, uma base de frequência de algum tipo de cristal que emana amarelo também. Explicado? Vocês entenderam o que eu tô falando? Entendeu o que eu tô falando, Fabiana? Completamente. Então, esse reptiliano desta cor, por ter os olhos, a vibração amarela, não tem nada a ver com os primitivos das Pleiades. Assim como outros reptilianos podem ter a pulsação, a frequência vermelha e nem ser de Órion. Mas na configuração Terra, que vocês estão acostumados, temos os de amarelos, que conhecemos como os primitivos, os pleiadianos, e tínhamos o vermelho, que eram os orianos, para a configuração anterior, pré-Zeta Reticuli. Mas na configuração atual Zeta Reticuli estão aparecendo reptilianos de outras tonalidades de cores, como nós temos também o relato do cor-de-rosa lá, o rosado. Sim. Entenderam? Então quero deixar bem claro isso para vocês, que esse tipo de reptiliano não tem nada a ver com os de Órion. Assim que ele me contou, eu falei, opa, tem que procurar saber quem é esse que chegou na área. E vou, digamos, explicar. Porque o dia que nós tocarmos nesse assunto, vou explicar quem é esse. Então, esse não tem nada a ver com Órion e não tem nada a ver com os primitivos. É algum tipo de reptiliano que chegou na área e se identificou e comprou energeticamente a minha família para ele. Ele comprou ao ponto dele passar para você, não foi? Sim. Ele ficou encarando, tipo, olhando. Vocês não estão sozinhos. E quando o Michael teve o flashback, sabe o que aconteceu? Sabe o que eu descobri com o flashback? Você teve um flashback, Michael? Sim, de várias e várias. Você estava parado, ele estava na sua frente parado te olhando? Sim, encarando. E nesse momento que você estava encarando... Passou todo o flashback. Desde o começo dos chamados a despertar até o último vídeo, que era que ele estava gravando. Você viu tudo na sua mente. Sim, tudo. Ele estava fazendo um scanner na mente do Michael. Ele estava lendo o Michael porque ele identificou a energia reptiliana no trabalho. Ele chegou, ele fez o scanner em todo o Michael. Falou, o que é isso? Ele viu todos os chamados a despertar na mente do Michael e ele disse, vocês não estão sós. Ou seja... eu estou fechando com vocês agora. Se é esse propósito que vocês estão fazendo, vocês me têm como um aliado para vocês agora. Porque quando ele chegou sondando, energia reptiliana, peraí. Ele entrou dentro da nossa casa e ele viu o Michael, porque ele viu eu fazendo o vídeo. Então ele olhou para o Michael e ele escaneou a mente do Michael inteirinha. Ele escaneou o Michael. Ele viu o que é os chamados a despertar. E ele olhou para o Michael, depois de todo o scanner disse, vocês não estão sós. A partir de agora, eu estou também junto com vocês.
Se é nesse propósito, eu compro esse trabalho também. Vou me unir a esse trabalho. Eu estou junto, fechado com os outros reptilianos em prol deste trabalho. Porque ele, dentro das causas dele, achou nobre. E ele é um reptiliano. Então nós temos mais um reptiliano se associando à causa dos reptilianos no trabalho. Entendeu? Um forte abraço a todos vocês, meus queridos. Infelizmente não vai dar para mim postar talvez amanhã um vídeo dos alimentos, mas semana que vem tem vídeo com pedaço em inglês, tem vídeo... semana que vem tem umas doideiras bem massa no trabalho, vai dar um upgrade top. Mas, muito obrigado do fundo do coração, obrigado pela, digamos, interação de vocês, obrigado pelo apoio de vocês em nos assistir. É um prazer compartilhar. O Michael, né, tem tantas experiências, a Marcele, são dois adolescentes muito humildes, bonzinhos de coração. Fabiana sempre ali firme, tentando ajudar os meninos, que é uma mãe hiperprotetora e sempre está tentando ajudar os filhos dela. Porque, igual eles falam, né? O filho deixa a desejar, né, Michael, né? Mas a Fabiana sempre tá em cima. E eu aqui fazendo esse trabalho com todos vocês. Um forte abraço. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Muita paz e muita luz. Manda um tchau pra todo mundo. Tchau. Vai, Marcele. Tchau, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, pessoal. Gratidão, é um grande prazer, né? Como diz a nossa amiga Clara, né? The Marin's Family, né? Clara, você tá muito chique, você tá aí, digamos, falando sobre nós, né? The Marin's Family, né? Mas um grande beijo para todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.